da Igreja Aba lá da Nova Zelândia, logo ali, pertinho, pertinho. E hoje a gente vem aqui para compartilhar um pouquinho. Obrigado pelo convite, pastor Adilson, pastor Anice. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. E, primeiramente, eu trago um abraço das igrejas da Nova Zelândia. Não é mais uma, mas são duas agora. Então, para a glória do Senhor, trago um abraço bem grande dos nossos irmãos lá. E é uma alegria muito grande poder compartilhar isso. Deus tem feito grandes coisas. Nossa igreja vai completar 3 anos lá na cidade de Christchurch em setembro. E a de Queenstown já vai completar, me ajuda? 17 anos. Então Deus tem sido maravilhoso, tem feito grandes coisas. E nós nos alegramos muito, pelo que Deus tem feito ali na Nova Zelândia. Eu sempre falo assim, quando Deus falou para a gente ir até os confins da terra, eu obedeci literalmente. Estamos lá no começo, na verdade, O primeiro fuso horário do planeta é lá na Nova Zelândia. Então, a gente tem sempre essa oportunidade. O pastor Adilson, na virada do ano, eu ligo para ele e falo assim, pode ficar tranquilo, Jesus não veio ainda, 2026 já chegou. Glória a Deus, Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, que fala sobre construir na intimidade. E eu gostaria de te convidar a orar comigo nesse momento, e que Deus possa falar conosco nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. E agora quero te pedir, Pai, que Tu venhas usar a minha vida para que possa trazer essa palavra e abençoar a vida dos meus irmãos aqui. Mas que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através dessa palavra, e que essa palavra venha fazer morada nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida. E não só isso, Pai, que a gente possa colocar tudo em prática, o que Tu vais falar conosco nessa manhã, Senhor. Portanto, Senhor, fala conosco, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu acredito que todos nós aqui, nós gostamos de construir algo sólido na nossa vida, Coisas sólidas são excelentes, porque elas são para durar. Quando a gente quer construir algo, a gente quer construir algo sólido, porque isso vai para sempre. E quando nós entendemos e nós cremos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para construir algo sólido em Deus, isso precisa acontecer na intimidade com Deus. Essa é a chave de construir algo sólido na presença de Deus. Então eu quero começar com uma pergunta hoje para você. Talvez a gente pense assim, e como eu devo fazer para construir essa vida sólida na presença de Deus? Mas a pergunta começa assim: o que Deus está construindo em mim? O que Deus está construindo em você? Você já parou para analisar isso? Às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente tem os nossos afazeres, trabalho, casa, e limpeza e tantas coisas que acontecem no dia a dia, e a gente não para ver o que Deus está fazendo no meu dia. E eu gostaria de dar 2 exemplos na palavra de Deus, que um é o exemplo de Jesus Cristo, e o outro é o exemplo de Daniel, no Antigo Testamento. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo, Mas eu queria compartilhar esses 2 textos contigo hoje. Você está pronto? Top. Antes de nós compartilharmos isso, fica um convite para quem quiser visitar a Nova Zelândia. A gente vai estar com as portas abertas para receber vocês, ok?
Ó, escutei uns 4 amém. Tem 4 pessoas que vão para lá, o resto não quer ir, pastor. Pastor foi o primeiro, hein? Não, mas fica esse convite, ok? Deus abençoe a vida de vocês e prospere, que vocês possam ir lá visitar a Nova Zelândia, porque é um país muito lindo. Então vamos lá. Jesus, ele na sua intimidade, ele constrói tudo que ele nos deixou. Ele sempre se retirava para dar o próximo passo. Isso aqui é algo extraordinário quando a gente olha para a vida de Jesus. Eu quero te convidar a abrir em João capítulo 17, do versículo 1 ao 4. João 17, do 1 até o 4, que diz assim: essas palavras Jesus falou, e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, um único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, e completei a obra que me deste para fazer. Na intimidade aqui com o Pai, o próprio Jesus, ele dava o próximo passo, sempre primeiro se retirando e conversando com o Pai. Isso aqui é extraordinário de ver. E a gente precisa o tempo todo estar aprendendo com Jesus Cristo, que é o perfeito, aquele que não falhou, não errou, não pecou, enquanto esteve, e ele fazia desse modo. Para dar o próximo passo na sua vida, ele se retirava ao Pai, e então ele tinha a sua intimidade com o Pai, e aí ele dava o próximo passo. E nós devemos passar a viver dessa maneira, começar a dar os nossos passos na presença de Deus, mas antes de dar o próximo passo, estar na presença de Deus, que daí muda muita coisa. Ele vai me guiar, Ele vai me orientar, Ele vai trazer todas as coisas. Por que isso? Porque todas as coisas vêm dEle e são para Ele. Eu gosto de observar os detalhes da nossa vida, e cada vez, por exemplo, quando a gente abre o olho de manhã, se a gente abrir o olho é por causa do próprio Senhor. A nossa vida, tudo que acontece no nosso dia, os detalhes da nossa vida, Ele está fazendo parte. O ar que eu respiro, tudo, cada detalhe da minha vida, Ele está presente. Ele é presente. E Jesus, Ele já faz parte da minha vida. E Ele se importa contigo de uma maneira extraordinária, porque Ele quer fazer parte de cada mínimo detalhe, porque Ele é o Criador de tudo. E quando eu entendo que cada detalhe, se eu ando, se eu faço, se eu penso, eu entendo que é Ele que está envolvido em todas as coisas, eu passo a glorificar a Ele por tudo. Eu dou glória ao Senhor por tudo. E tudo que está acontecendo na minha e na tua vida é para glorificar o Senhor. E isso aqui é extraordinário. Na intimidade Ele dava o próximo passo. Às vezes nós fazemos parte, quem sabe, de uma geração que estipula metas, né? O tempo todo. E nós queremos resultados muito rápidos das nossas metas, porque hoje está tudo muito rápido. No nosso celular a gente consegue fazer muita coisa, e a gente quer ver a evidência do nosso esforço dando certo. Quem que não quer ver isso? Todo o nosso esforço que dê certo, e a evidência disso. Mas esse não é o estilo de vida que Deus espera de nós. Você sabia disso? Porque Ele espera de mim e de você relacionamento. Ele quer ter intimidade contigo. E Jesus nos deixou exatamente isso como exemplo. A gente apenas leu um dos textos.
Mas ele estava na presença do Pai, ele se retirava. A gente precisa aprender a nos retirar. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, para que não haja interferência nenhuma no seu momento de intimidade com o Pai. Nós precisamos buscar o Senhor de uma forma muito profunda. E é extraordinário de ver isso em Jesus Cristo. Eu acho que eu já compartilhei aqui com vocês o que tem acontecido, algumas coisas que têm acontecido ali na Nova Zelândia. E eu acredito que até já falei isso, que a igreja lá está morrendo, né, no geral falando. E as pessoas têm deixado, a próxima geração não serve mais a Deus. Um país que foi considerado 90 e tantos % cristão, agora está em decadência total. Apenas nesse último um ano e meio, 3 igrejas que eu sei foram vendidas ali em Christchurch. É um curto espaço de tempo para 3 serem vendidas. E continua acontecendo, continua indo. E a gente tem orado e pedido para que Deus venha mostrar, e uma das coisas que sempre me falou comigo é que não foi passado para a próxima geração a respeito de Deus. Não foi compartilhado com a próxima geração. Mas então algo muito forte veio há um mês atrás, porque está vindo ordens das lideranças das igrejas, para as igrejas locais, para que não se pregue mais sobre pecado, não se pregue mais sobre coisas que ofendem as pessoas. Então, meus olhos foram abertos. Não é apenas falta de pregar, falta de ensinar a próxima geração. É o que está sendo pregado. Porque uma das coisas essenciais do Evangelho é pregar sobre o pecado. Está escrito na palavra de Deus que a gente precisa se arrepender dos pecados para que Jesus possa fazer morada dentro de nós. Se não há arrependimento de pecados, se não há mudança de vida, Jesus não entra. Então não há conversão. Então a igreja está morrendo. Mas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas 2 igrejas estão na contramão disso. Estamos crescendo para a glória de Deus. E é isso que eu peço a oração de vocês, porque eu acredito que a partir de agora nós vamos ter que romper barreiras que Deus está mostrando. A gente tem acontecido algo extraordinário. Tem pastores ali me ligando, pedindo para tomar café e querendo saber como que nós estamos crescendo dessa maneira. A gente fala que vai fazer batismo. Um dos pastores veio falar assim: há 3 anos a gente não batiza ninguém. Então é algo muito triste acontecendo dentro das igrejas. E a gente precisa das vossas orações. E eles veio perguntando o que a gente precisa fazer, e Deus ainda não havia me mostrado. Então agora nós vamos ter que romper barreiras. Eu preciso muito da oração de vocês, porque eu já sei do nosso chamado ali em Queenstown. A gente já sabe do nosso chamado na cidade de Christchurch. Mas agora Deus mostrou algo mais. Nós estamos para romper coisas ali. No mundo espiritual. Tem algo muito maior do que a gente imagina. Tem um avivamento para acontecer na Nova Zelândia, e eu acredito que é através da igreja ABA que isso vai acontecer. Eu creio no que Deus já está fazendo. O primeiro casal, quando se converteu ali na cidade de Christchurch, não tinha ninguém, era a nossa família e eles. Eu falei assim para eles: vocês vão ter o prazer, junto conosco, de ver essa igreja crescer. Nós vamos ver um lugar cheio de pessoas. E agora eles chegam lá e a igreja está lotada, e nós estamos tendo que colocar mais cadeiras, e eles falam isso. Lembra, pastor? O que falou?
Porque nós precisamos aprender a andar por fé, e fé é a certeza das coisas que não se veem. A gente não via nada, não via pessoas, mas pela fé nós já víamos as pessoas, e nós vemos o avivamento pela fé, e nós vamos ver coisas muito maiores ainda, porque tudo é feito, o próximo passo acontece na nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos ser íntimos do nosso papai querido. Nós precisamos estar conversando, nós precisamos estar buscando a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. E Jesus nos deixou isso como exemplo. Que extraordinário. Ele fez isso. E eu queria ir rapidamente para Daniel agora contigo. A gente aprende na palavra de Deus que Daniel foi um servo fiel. Só que tem algo muito interessante na vida de Daniel. Você sabia que Daniel não foi moldado pelos grandes eventos que aconteceram na vida dele? E a gente vai ver isso na palavra. Eu quero te convidar a abrir em Daniel 6:10, 10 até o 12. Que diz assim: Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, e com as suas janelas abertas e a sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças a Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medo-persas, a qual não se altera. Para quem já conhece ali a história de Daniel, o rei fez um decreto, e quem estivesse orando a outros deuses que não fosse o Deus lá dele ou ele próprio, então seria jogado na cova dos leões. E então Daniel soube disso e não deixou de fazer o que ele sempre fazia. A Bíblia diz que ele costumava fazer antes disso também. Ele continuou orando 3 vezes ao dia ao Deus verdadeiro que ele tinha intimidade. 3 vezes ao dia, todos os dias. E esse decreto, ele não pôde parar Daniel. Daniel, ele conhecia o Deus que o sustentava. E quando a gente olha ali para Sadraque, Mesaque e Abdinego, a gente vê também que quando o rei quis jogar eles na fornalha ardente, eles falaram para o rei assim: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, vamos morrer, mas vamos morrer por causa do nosso Deus. E Daniel também conhecia quem o sustentava. E é esse tipo aqui de consciência que forma a nossa maturidade, a maturidade espiritual que eu e você devemos ter. Daniel não começou orando quando ele foi jogado lá nas covas dos leões. E isso aqui fica uma lição muito grande para nós. Não tem nada de errado quando tem uma tribulação, um problema ocorrer para os pés do Senhor, nada de errado com isso. Mas para mim, para eu e você que já conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, não devo buscar a Deus somente nesses momentos. A minha intimidade com o Senhor já deve ser normal, como já costumava antes do meu problema eu ter a minha intimidade com o Pai. Eu já tinha essa intimidade independente do meu problema ou não. E é interessante aqui que quando ele foi jogado na cova dos leões,
ele não orou. Quem fechou a boca dos leões foi o Senhor. É muito interessante de ver isso. Ele não orou por estar perto dos leões. Ele orava 3 vezes ao dia lá no seu quarto. Que ele se ajoelhava e buscava. Aquele momento, quando chega um momento de tribulação na sua vida, é um momento que você já confia no Senhor, pelo que Ele vai fazer, porque você já está no Senhor. Não dependa de momentos para buscar a Deus, não dependa de um domingo para buscar a Deus, não dependa de um grupo para buscar a Deus. Isso faz parte. Mas a minha e a tua vida precisa ser constante na presença de Deus, em intimidade. Nós precisamos aprender a dar o próximo passo na nossa vida com o nosso joelho no chão, na busca no Senhor. E quando acontecer o problema, Senhor, já está nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque eu já te conheço. O centurião Cornélio falou assim para Jesus: você nem precisa vir na minha casa, basta uma palavra sua, e já está determinado. Isso mostra que ele já conhecia, ele já tinha ouvido falar de quem Jesus era. Nós já conhecemos o nosso Senhor. Se você já teve uma experiência com o Senhor, isso é ótimo. Se agarre nisso para viver isso agora todos os dias na sua vida. Não viva de um momento. Nós podemos ter todo o tempo um momento na presença de Deus agora, porque o véu ele já se rasgou. Eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu e você podemos ter essa intimidade agora com o Senhor. E esse é o ponto que nós precisamos entender. A fidelidade, ela não vai nascer numa crise, mas na intimidade cultivada lá no secreto. Isso é extraordinário, meu querido. E é assim que Deus trabalha. É assim que Deus age na tua e na minha vida. É claro que o processo, ele é extremamente importante. As coisas que nós vamos aprendendo são importantes. Vai gerar crescimento. O problema não está em nós termos objetivos na nossa vida, nós devemos ter. O erro está a ser escravos desses objetivos. Eu preciso entender o meu próximo passo com o Senhor. Aprender a confiar no Senhor na totalidade. Depender do Senhor na totalidade. Conhecer o Senhor intimamente, mais e mais. Não depender das coisas que eu possa ver. Não depender dos meus olhos. Aquilo que eu vejo não faz mais parte da minha vida, porque nós aprendemos que nós somos espírito, e o nosso espírito testifica com o Espírito do Senhor hoje, que Jesus Cristo é o nosso Deus. A minha dependência precisa ser nele, somente nele. Quando a gente fala de viver por fé, a gente já sabe esse texto. Viver por fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo nada, mas é pela fé. E a gente sabe o texto, mas agora eu preciso colocar ele em prática na minha vida. É começar a ver coisas que eu não via antes, espiritualmente falando. É trabalhar, buscar primeiro o reino de Deus, assim como está escrito na sua palavra. Nós temos uma tarefa aqui na terra que é ganhar vidas, meu querido. A igreja está aqui para isso, para que a gente possa trazer mais pessoas para onde nós estamos, em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos encher dele.
ter intimidade com Ele. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão falar assim: eu quero isso. Olha para aquela pessoa. Mas nós vamos conseguir viver assim se nós vivermos não por aquilo que nós vemos. E é por isso que quando surgir um problema aqui na terra, que eles vão vir, está escrito na palavra de Deus que no mundo tereis aflições, eles vão vir. Mas Ele não aflige o meu ser, porque eu estou em Cristo Jesus, e lá na intimidade já tenho tudo resolvido. Eu vivo por fé. Não é as coisas que eu posso ver. É extraordinário ver e aprender com a palavra de Deus. Quando nós entendemos que a perspectiva do Senhor não é a mesma que a nossa, nós aprendemos a valorizar o caminho e a crescer com Ele. A palavra de Deus, ela nos ensina a obedecer independente do resultado. Você sabia disso? Não importa o resultado. E é isso que Jesus fez, exatamente isso. Jesus falou assim: Pai, eu te glorificarei, realizando a obra que tu me deste para fazer. Ele não falou nenhum momento do impacto que isso teria, ele não falou nenhum momento, mas ele falou da fidelidade que ele tinha com o Pai. Imagina o impacto o que Jesus fez. Se nós estamos aqui hoje é por causa dele, é por causa que ele nos tocou, é porque ele morreu naquela cruz e os meus pecados são perdoados. O impacto é gigantesco. Milhões de vidas se renderam aos pés de Cristo até aqui, muito mais ainda até que Ele venha. O impacto aos nossos olhos é extraordinário. Tudo que envolve a palavra de Deus é a respeito de Jesus. Ele é o centro de tudo. Mas o que Ele fala para o Pai: eu te glorificarei realizando a obra que tu me deste para fazer. Ele não estava se importando com o resultado, mas ele estava se importando com com a proposta que tinha sido colocada, com a obediência. Ele não estava se importando, porque daí a confiança era no Pai, total. Nós precisamos ter a nossa confiança total no Senhor, não importa o resultado. Lembrando que às vezes a resposta do Senhor é não, às vezes é sim, e às vezes, talvez ainda não. Ainda não chegou o tempo. Então a fidelidade é tudo. Daí eu vou voltar para essa pergunta. O que Deus está fazendo em você hoje? Qual é a ação de Deus na tua vida hoje? Quando nós olhamos para nós, quem sabe nós podemos encontrar alguém longe daquilo que eu desejo, daquilo que eu almejo. Mas eu preciso saber que esse é o processo para que eu me torne o que Deus quer que eu seja. Eu sempre falo isso, que Portugal, quando eu fui para Portugal, eu passei muitas dificuldades. Até já compartilhei algumas aqui no passado. Muitas dificuldades mesmo. Dificuldades tremendas. Mas quando eu olho para trás, eu dou glória a Deus por Portugal na minha vida, porque eu precisava passar por aquilo. Tem coisas que Deus quer moldar a minha vida, Ele quer trabalhar na tua vida. E Ele vai usar certas coisas. Mas isso não significa que eu devo aceitar pecados. Mas eu preciso estar de maneira constante na presença de Deus, para buscar e vencer o pecado.
Se o teu objetivo é restaurar a tua família, e isso ainda não tem acontecido, ou até mudança financeira, eu não sei qual é o objetivo de cada um aqui, o que você tanto anseia, você sabe. Mas se você está buscando a Deus com sinceridade, Ele já está construindo algo em você. Porque Deus começa a agir. Está escrito, e é por fé, a gente crê na palavra de Deus, que aqueles que o buscam, o encontram. A partir do momento que você começa a buscar a Deus, Ele começa a fazer parte daquela história na sua vida. Ele começa a fazer parte do próximo passo da sua vida. E Ele deseja fazer parte, Ele deseja ter essa intimidade contigo. Então eu preciso lembrar sempre que é a respeito daquilo que os olhos naturais não veem. E quando você permanece na intimidade com Deus, você edifica algo firme, você tem um fundamento. Nós aprendemos que Deus é a rocha, e quando a gente vai para Jesus Cristo, Ele ensina aqueles que constroem a sua casa na areia e aqueles que constroem a sua casa na rocha. E Ele dá toda a dica do que fazer. Ele fala que aquele que constrói na areia, vai vir o vento, vai vir a dificuldade, vai vir os problemas, vai vir as ondas do mar e vão destruir aquela casa vai ser abalada. Mas aquele que constrói a sua rocha, que é Jesus Cristo, vai vir o vento, vai vir a dificuldade, vai vir as ondas, vai vir tudo, e essa casa não vai ser abalada. E isso vai ser construído na tua intimidade com Ele. Não tem outra forma de construir a tua casa que não seja em Jesus Cristo, na intimidade. E o melhor de tudo, porque Ele fala, então aquele é um homem tolo que constrói a sua casa na areia, e o sábio é o que constrói a sua casa na rocha. Ele fala tudo para nós, o que nós devemos fazer, Ele dá a dica, mas Ele não te força a nada, é a tua decisão, meu querido. Nós precisamos estar em Cristo Jesus e andar com Ele, e eu quero te convidar a ficar de pé. Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Novamente está falando de constância, ser constante na presença de Deus, ser constante em Cristo Jesus, e Deus te chama para ter essa vida íntima, de relacionamento com Ele, e a partir daí minha vida começa a ser transformada. Quando eu tenho relacionamento com Deus, a minha vida é transformada. Os seus objetivos aqui na terra, eles podem ser alcançados ou não, mas é o processo para que o meu caráter seja moldado em Cristo Jesus. Quando a gente olha para a vida de Daniel, ele venceu na intimidade com o Senhor. Quando a gente olha para a vida de Jesus, ele deu o próximo passo na sua intimidade com o Pai. Eu queria orar contigo neste momento. Eu não sei aqui a vida de todos quase. Não conheço a intimidade de ninguém aqui. Mas o Senhor conhece. Se o Senhor olhar para a tua vida hoje, o que Ele vai encontrar? Sabe que eu penso muitas vezes na volta de Cristo. E quando Jesus chegar diante de mim, o que eu posso apresentar para o Senhor?
Meu querido, eu não quero estar de mãos vazias. Eu quero estar com as mãos cheias de vidas. Mas só vai acontecer algo quando eu buscar o Senhor. Quando eu ter intimidade com o Senhor. Eu acredito que o Senhor nos colocou lá na Nova Zelândia para romper barreiras, para romper um país, para acabar com o inferno naquele lugar. E se você está aqui é porque você tem sido chamado para este lugar, para você romper com as barreiras aqui, acabar com as coisas do inferno neste lugar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas eu e você precisamos romper na intimidade. Se tem algo que tem te afastado do Senhor, se tem algo que tem bloqueado você de ter essa intimidade com o Pai, você precisa romper isso hoje. Falar: Senhor, eu vou deixar isso de lado na minha vida. Todo clique que você dá no computador, todo touch que você dá no seu celular, quando você está sozinho, os sites que você entra, todos os detalhes, o Senhor está vendo. E Ele quer fazer parte da tua vida por completo. Completo. Ele não quer fazer parte de um momento da tua vida. E eu não sei se tem alguém aqui que quer dar um passo na presença de Deus. Se tem alguém aqui que ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, eu quero te convidar a fechar o teu olho agora. E se tiver alguém aqui que quer dizer: sim, Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero estar na tua presença mais, Pai. Quero te convidar a levantar a sua mão agora, neste momento. Você pode levantar, que eu gostaria de ver. Ok, estou vendo uma mão levantada. Tem mais uma ali. Mais uma lá atrás. Aleluia, Senhor. Eu gostaria muito de orar contigo. Você pode vir aqui na frente, por favor? Gostaria muito de orar. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui na frente, que eu gostaria de orar contigo nesse momento. Isso, pode vir. Todos que levantaram a mão, pode vir aqui à frente, que eu gostaria de orar com você. Deus tem algo especial para você hoje, porque essa é a melhor decisão. Quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, é algo tão especial. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Estende suas mãos para cá, igreja. Senhor, aqui estão estas pessoas, Pai, que estão dando um passo diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, que alegria, Pai, que alegria, Senhor. Cada um que está aqui agora possa realmente sentir o Teu toque, Espírito Santo de Deus, toca nessas vidas. Que essa decisão que eles estão tomando agora não é algo superficial, Senhor, mas é algo profundo na Tua presença, Pai. Portanto, toca agora, Senhor, nessas vidas, Senhor. Oh, Pai, que alegria, Senhor, poder fazer parte deste momento, Senhor, aqui na terra. Que alegria, Pai, porque vida, Senhor, foi para aquilo que nós fomos chamados, Senhor. Senhor, toca agora em todos que estão aqui, Pai. Derrama, Senhor, do Teu poder sobre eles, Pai, e que eles possam romper barreiras, romper situações, romper aquilo que tem afastado de Ti, Senhor. Oh, Pai, rompe neste momento, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor, passei aqui, Senhor, neste momento, Pai, e toca agora no nome de Jesus. Rapidamente eu gostaria de fazer mais uma oração contigo. Vocês podem continuar aqui na frente, não tem problema.
Mas eu não sei se tem alguém aqui com uma confusão na sua mente. Deus tem me mostrado algo muito difícil nesses últimos dias, muita confusão nas mentes. E Jesus quer trazer a tua mente para o lugar certo. Eu não sei se tem alguém que está confuso com alguma coisa. Eu quero te convidar a vir aqui à frente também. E se tem alguém aqui também precisando de alguma cura, eu também quero te convidar a vir aqui à frente, que o Senhor agora quer tocar a tua vida. Pode vir neste momento, rapidamente, porque o Senhor quer tocar a vida de cada um. O inimigo tem trabalhado muito nas mentes desses dias para criar confusão, para criar coisas que não existem, mas o Senhor quer te libertar nessa manhã. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, todas essas pessoas que vieram aqui à frente neste momento, Pai, que precisam de uma cura, Senhor, espiritual, mental, física, Pai. Agora nós oramos para que no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, essas pessoas possam ser tocadas nesse instante, Pai, curadas e transformadas, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Toca, Senhor, em todos eles aqui, Pai. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos na Tua unção, Pai. Nós cremos nesse Deus vivo e verdadeiro, Senhor, que não mudou. E é Ele que nós declaramos na nossa vida: Tu és o nosso Senhor, Pai. E quando nós oramos nesse instante, nós somente estamos Te obedecendo, Pai. Assim como Tu obedeceste a Deus Pai, nós Te obedecemos, Jesus Cristo, nosso Deus. Tu falaste que nós poríamos a mão sobre os enfermos, eles seriam curados, Senhor. Então agora tira toda a confusão, Pai. Tira toda a dor. Tira tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu oro e declaro agora a cura, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.